Ponto de início para nós. Pouco mais de 7.000 pessoas viram os feitos de Vinícius Júnior e do Flamengo na Ilha do Urubu. Já na quarta-feira, na Copa do Brasil, serão mais de 40.000 no Maracanã. Mais torcida, mais pressão. Jogo decisivo. E será que Rueda já decidiu o que fazer com Vinícius Júnior? Elogiar, ele já aprendeu. Sus 2 goles, a confiança que se toma e, bueno, creo que gran futuro para ele, para o Flamengo, para o futebol brasileiro. E a gente pega confiança, né, depois desse jogo, para jogar contra o Botafogo. E lo de la formación para la cuarta-feira, creo que es cuestión de recuperar el grupo, trabajar bien y tenemos casi un buen porcentaje de jugadores en buen nivel. Eu acho que o moleque está merecendo espaço aí no ataque. Acho que é jovem talento. E na quarta-feira, mais uma vitória. A gente vai avançar na Copa do Brasil. Jogo bom, quarta-feira, você acompanha aqui na tela do Fox Sports, Botafogo, Flamengo, Botafogo, lá no Maracanã. O Fábio Azevedo, Rueda ali tentou despistar, ele falou assim, olha, agora é recuperar o grupo, eu já penso Viseu, recuperar Viseu, saiu, né, jogou, já sentindo a musculatura do jogo contra o Botafogo, o Guerreiro a gente não sabe se vem, o Berril sentiu também no jogo contra o Botafogo, no lance do tornozelo, mas esse negócio o René também, recupera ou não recupera, o Vinícius Júnior tá inteiro. Inteiraço, né? Entra ou não entra? A pergunta é essa, na hashtag tá bombando, se o Vinícius Júnior merece essa titularidade quarta-feira. Eu tiraria o Everton Ribeiro. Mas o Everton Ribeiro não pode, então facilitou para o Rueda, tá vendo? Porque ele não pode jogar a Copa do Brasil. Porque mesmo no Campeonato Brasileiro, com todas as peças à disposição, o Vinícius Júnior tem que jogar. Vinícius Júnior, Diego e Everton. O Everton não jogou, aí o Vinícius Júnior ganhou uma chance. Mas com todas à disposição, eu colocaria ele de titular nesse momento. Na Copa do Brasil, o Everton Ribeiro não pode jogar, então menos um problema para o Rueda. Resolveu. Agora, a minha pergunta é a seguinte: se fosse o Zé Ricardo o treinador que escalasse esse time que o Rueda botou, Rafael Vaz na esquerda, Márcio Araújo titular e Lucas Paquetá, que foi muito bem de falso 9. Ele começaria o jogo à beira do campo ou o torcedor ia perturbar ele o tempo todo? É para que o torcedor entenda que o treinador, quando não tem muitas opções, ele tem que buscar dentro do próprio elenco essas alternativas. E o Rueda foi muito bem porque Vinícius Júnior e Paquetá já tem o entrosamento da base, que o Jaime falou para ele, ó, pode botar os dois juntos e o Lucas Paquetá improvisado, porque eles vão render. Não deu outra. Agora, você imagina uma situação, numa necessidade também, o próprio Vinícius Júnior jogando nessa função do Guerreiro, do Viseu, enfim? Eu se pudesse ter uma opção do Berrio fazendo essa função, até pela força física, por saber jogar melhor de costas do que o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior tem essa explosão, essa partida. O primeiro gol dele contra o Atlético Goianiense, ele sai atrás do zagueiro, ele ultrapassa o zagueiro e deixa ele bem para trás. Aí, ó, passe do Márcio Araújo. Lançamento do Márcio Araújo, né? Um passe perfeito do Márcio Araújo. E no segundo gol, ele dá um tapa contra o goleiro, que me lembrou do Romário em 93, naquele jogo com o Brasil e Uruguai, que ele desmonta o goleiro. Quando o goleiro arma e acha que ele vai titubear, ele já dá o tapa, ele é muito rápido. Então, ele indo de frente, ele é um outro jogador. Você botá-lo de costas, mas o Lucas Paquetá fez essa função. Ok, mas num jogo decisivo, se você não tem o Viseu e o Guerreiro, não tem o Berrio, aí é outra história, não tem ninguém. Você tem que botar um menino que é mais experimentado que o Lucas Paquetá. Aí você pode até botar. Ou quem sabe reeditar essa dupla, por que não? Por que não? Fica a pergunta aí. Eu sempre destaco aqui que eu gosto muito no Vinícius Júnior, que ele não é um menino de reclamar. Caiu, levanta e vai. E no jogo do final de semana, outra coisa que chamou a atenção, ele não desiste do lance, Calheiros. Ele acreditou no lance, foi de cabeça, a bola passou perto, foi na trave, mas o menino acredita e pintou aí uma... Sem dúvida. Quase um gol do Flamengo, mais uma chance. Vai dar muitas alegrias à torcida do Flamengo, sem dúvida alguma, mesmo já negociado com o Real Madrid, né? Tá com a ampulheta virada já. Já está em processo de despedida do Flamengo. Que coisa, hein? Que pena. O Ricardo Lage já está muito bem posicionado, marcando o Vinícius Júnior lá no Ninho do Urubu, viu, Fábio Azevedo? Esse é profissional. E agora ao vivo vai trazer as informações do Flamengo, que não dá tempo nem para descansar, né, Ricardo Lage? Já tem decisão na quarta-feira e esse departamento médico aí tá lotado, hein? Seja bem-vindo ao Bom Dia Fox.
Bom dia, Calheiros. Bom dia, Fox. Não, nem no meu melhor momento como jogador de futebol amador eu teria condições de marcar o Vinícius Júnior. Você sabe que a minha função é do meio para frente, viu, Calheiros? Assim como a sua. Bom, tenho notícias boas para o torcedor rubro-negro. Notícias muito boas. O treinamento foi completamente fechado. A gente entrou faz o quê? No máximo 10 minutos, né? Daquela previsão de abrir o acesso para a imprensa às 11 horas. Demorou um pouquinho mais, até pela dificuldade do tempo, né? Uma chuva que foi quase que intermitente durante toda essa manhã. Parou mais para o final da manhã, o que dificultou um pouco o treinamento do Flamengo. Mas a notícia é muito boa. O Berril treinou normalmente com os companheiros, ele que sofreu aquela pancada, né, do Rodrigo Pimpão, inchou bastante o tornozelo direito, sangrou inclusive, e ele treinou normalmente nesta manhã, na antevéspera do jogo decisivo contra o Botafogo pela Copa do Brasil no estádio Maracanã. E a outra notícia boa é Paulo Guerreiro. Não treinou com bola, mas correu em volta do campo, foi liberado para fazer todo o trabalho físico, fez um trabalho antes na academia e veio ao campo, mas não chegou a treinar com bola, mas evoluiu. Né? Ele que vem fazendo um tratamento intensivo há quase 20 dias, né, da sua lesão, do jogo contra o Santos. Então, um jogador que está sendo preparado para essa partida de quarta-feira. Então, a evolução do Guerreiro, ela anima a comissão técnica do Flamengo para essa partida contra o Botafogo. Sobre o Felipe Viseu, treinou normalmente também. O Felipe Viseu, que sofreu aquela pancada, né, teve um edema na coxa no início daquele jogo contra o Botafogo no Newton Santos, e depois ficou, né, durante os 90 minutos, mais de 90 minutos em jogo. Foi poupado no meio de semana, no fim de semana, assim como o Everton, mas ele treinou normalmente o Felipe Viseu. Quem não trabalhou com bola, quem não veio ao campo foi o René, né, o lateral esquerdo. A pancada no tornozelo, não foi uma pancada, né? O mau jeito que ele deu no tornozelo direito, o entorse no tornozelo direito nesse jogo contra o Atlético Goianiense, e foi no último sábado. Então, por prevenção, ele nem veio ao campo, está fazendo tratamento também, mas dos jogadores que estavam ou estão ainda com problema e dúvida para esse jogo, o René seria a chance mais remota de jogar contra o Botafogo, pessoal. E eu estou aguardando só o ok da assessoria de imprensa do Flamengo, né, para saber quem vai dar a entrevista coletiva que começa na sequência aqui no Ninho do Urubu, pessoal. Legal, tá então, Ricardo, lá com as informações. Assim que você tiver um nome, dá uma soprada aqui na produção do Bom Dia Fox, que a gente abre espaço para você e para o atleta do Flamengo. Mas olha aí, Fábio Azevedo, notícias para animar o torcedor do Flamengo. O Guerreiro está se recuperando de uma forma que anima a comissão técnica. O Berril, que levou uma pancada muito forte no tornozelo, treinou normalmente. E o Viseu também, que sentiu a musculatura da coxa logo no início do jogo, também treinou com a equipe. De todos, o que mais me surpreende é o Berril, né? É incrível. Porque a pancada foi muito forte, o tornozelo muito inchado, a marca da chuteira, nem isso chama atenção, mas o inchaço que estava no local. Mas a recuperação, e mostra como ele, fisicamente, ele é muito forte. O Guerreiro já vinha fazendo um processo e ficou fora desses últimos jogos para poder justamente atuar na quarta-feira, ainda não é certeza, mas já está naquele processo de transição. E o Felipe Viseu poupado justamente no sábado para não correr nenhum risco na quarta-feira. Ou seja, dificilmente o Rueda vai ter que improvisar um 9 na função, porque se ele não tiver um 9, ele tem o 18, que é o substituto do Viseu, né? E olha, vamos continuar falando do Campeonato Brasileiro, já a gente volta, né? Se pintar alguém lá no Flamengo, pode ficar tranquilo que você vai ver.